Olá, seja bem-vindo a mais uma resenha do nosso canal, nosso Resenha Literária. O Resenha Literária de hoje é sobre a segunda obra de Homero, a Odisseia. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre a Ilíada, você pode procurar aqui no canal para você assistir. Também saiu uma resenha de Prometeu Acorrentado, uma peça de Ésquilo, também você pode clicar aí e assistir, o link está aqui na descrição desse vídeo. Nós começamos com a Ilíada, com a Odisseia, fazendo uma contextualização do ponto de vista da divisão. Você tem 4 partes, a gente poderia dividir aí a Ilíada. Nas traduções, são mais partes, mas a gente pode dividir aqui em 4 grandes partes. Primeiro, as cenas que acontecem, né, a cena que acontece ali antes da entrada de Odisseu na história. Depois você tem a segunda parte, que é da viagem de Odisseu da ilha de Calipso até a terra dos Feácios. Terceira, as aventuras de Odisseu entre Troia e chegada à ilha de Calipso. E dos acontecimentos após a volta de Odisseu a Ítaca. Beleza, contexto inicial. A história começa 10 anos depois da Guerra de Troia ter terminado. Se a gente for olhar na Ilíada, aí também está na resenha, eu falo sobre isso. A Guerra de Troia dura mais ou menos 10 anos. Então Odisseu sai de casa junto com os seus compatriotas, vai até a Guerra de Troia, fica lá 10 anos e demora mais 10 anos para voltar para casa. Então 20 anos. A notícia de que a Guerra de Troia acabou já corre pelas cidades gregas. E Odisseu, 10 anos depois, ainda não voltou para casa. Então, a história começa com Odisseu, prisioneiro de Calipso, que quer tomá-lo como marido. Calipso quer fazer de Odisseu o seu marido e Odisseu quer retornar à casa. Esse retorno à casa, esse símbolo do retorno à casa, ele é muito presente na literatura e nas histórias do Ocidente. Por quê? O retorno à casa é o símbolo daquele que vai defender algo e não simplesmente lutar numa guerra e se perder lá na guerra. Ele tem um motivo pelo qual ele entra na guerra, que é defender a própria casa. Nesse caso aqui, é defender a própria palavra, defender a própria honra, já que Odisseu também deu a sua palavra aí no acordo quando Menelau desposou Helena. Esse atraso no início lá de que Odisseu para em Calipso, na ilha com Calipso, para poder ali passar uma temporada preso, querendo torná-lo marido, isso faz parte dos planos de Poseidon, de Poseidon, para impedir que o nosso herói aqui chegue até Ítaca. Em contrapartida, em Ítaca, você tem a esposa de Odisseu, que é Penélope. Penélope fica lá resistindo às investidas dos pretendentes que querem tomar a mão de Penélope e se tornarem rei de Ítaca. Eles consomem ainda a herança de Odisseu, e Penélope tem um filho que se chama Telêmaco. Telêmaco tem mais ou menos o tempo de idade que tem de Odisseu ter saído de casa e ainda não retornado, mais ou menos 20 e poucos anos, aí, 20 anos, que é o único filho do casal. Penélope tem uma história interessantíssima, que Penélope, por um tempo, começa a tecer uma colcha assim, e como o tempo que ela precisa para escolher o seu pretendente. Depois disso, ela vai escolher o pretendente. Então, ela trabalha durante 3 anos costurando de manhã e à noite descosturando, enganando os pretendentes. Então, beleza, esse é o contexto inicial da nossa história aqui. Primeira parte, então, que a gente falou que é a cena antes da entrada de Odisseu. Como toda grande epopeia, começa com invocação das musas e também começa com uma Assembleia dos Deuses. Se a gente for olhar também os Lusíadas, que também vai sair uma resenha aqui no nosso canal em breve, você também irá perceber que tem lá uma Assembleia dos Deuses para decidir o futuro dos lusitanos. Aqui também uma Assembleia dos Deuses para decidir o futuro de Odisseu. Os deuses se reúnem para saber o que vai acontecer. Atena, que é uma das deusas que estavam lutando
ao lado dos gregos na batalha, dos helenos. Ela aparece a Telêmaco, lógico, disfarçada, e aconselha que Telêmaco precisa sair de Ítaca e ir primeiro a Pilo, na cidade de Nestor, e depois em Esparta, na cidade de Menelau, para procurar notícias do seu pai. Ela vem disfarçada de Mendes, que é uma personagem conhecida de Telêmaco. Na Assembleia, então, dos deuses, tem lá a decisão de que Odisseu deve voltar a casa. Lógico, um desses deuses, que é Poseidon, ele fica um pouco resistente à volta de Odisseu à casa, porque há alguns acontecimentos aí que você percebe ao longo da história irritam Poseidon, e a gente vai falar dele em breve. Telêmaco então convoca uma assembleia na sua cidade, Ítaca, para a viagem, para conseguir um barco, mas ele não recebe o barco. Os assembleianos ali, os que se reúnem na assembleia, decidem não fornecer um barco a Telêmaco. Ele, de alguma forma, consegue um barco ali às escondidas e viaja. Em Pilo, ele encontra-se com Nestor. Nestor é um grande sábio, se a gente for olhar na história da Ilíada, ele é o representante, assim, aquela figura do sábio que deve ser consultado quando você tem alguma dificuldade, quando há uma aporia ali para resolver, o que precisa ser feito. Nestor é essa figura. E lá Nestor narra a sua própria viagem de volta de Troia. Muitos dos nossos heróis da Guerra de Troia têm histórias também de narração de volta para casa. Por exemplo, Nestor conta, por exemplo, a morte de Agamênone. Agamênone também, que é o chefe da expedição dos helenos para a Guerra de Troia, para resgatar Helena. Tem uma história, que vai sair também aqui na resenha do canal, que é a trilogia de Orestes. Então não sabemos mais ou menos o que aconteceu com Agamênone. Um spoiler, Nestor vai contar sobre a morte de Agamênone. Nós vamos entrar nesse detalhe porque vai sair uma resenha aqui no canal. No entanto, Nestor não sabe do paradeiro de Odisseu. Ele não sabe. Então, Telêmaco vai então até Esparta. Lá em Esparta se encontra com Menelau. Menelau, que é o rei de Esparta e aquele que convocou todos os heróis para poderem resgatar Helena. E lá, em Esparta, Menelau chega a dizer para Telêmaco que Odisseu está junto de Calipso numa ilha. Informação acertada, segundo a própria história narrada. E Helena conta para nós o evento mais famoso, faz menção, né? O evento mais famoso que a gente conhece como Cavalo de Troia. Helena conta sobre o cavalo de pau, que foi uma ideia, um truque de Odisseu para entrarem nas muralhas de Troia. Ao contrário do imaginário que a gente tem das pessoas que nunca leram a Ilíada e nem a Odisseia, as pessoas pensam que é a história onde o final de tudo acontece lá, a invasão de Troia, de Ílion, pelo cavalo, mas o cavalo, inclusive, na história de Ilíada, nem aparece, e ele é mencionado apenas aqui na Odisseia. Isso aqui termina a nossa primeira parte da Odisseia. Na segunda parte já aparece Odisseu na caverna de Calipso, preso na caverna de Calipso. Hermes, que é o deus da comunicação, né? Para os romanos é Mercúrio, né? Que leva as informações dos deuses para os homens e também entre os deuses, é enviado para libertar Odisseu, já que, lembremos aqui da primeira parte lá, houve uma assembleia e os deuses decidiram que Odisseu vai voltar até Ítaca. Chegando lá, Poseidon tenta impedir a volta de Odisseu. Odisseu, então, navega e chega até Feácia. Beleza, chegamos até Feácia, nós terminamos mais ou menos aqui a segunda parte da nossa história, do nosso herói, que é a estadia dele mais ou menos lá de Calipso, na ilha de Calipso, até a terra dos Feácios. Na terceira parte, Odisseu relata sua partida de Ítaca para Troia. Ele conta a história de sair de Ítaca e ir até Troia na casa de Alcino. Alcino, que é um
uma pessoa que vai hospedar Odisseu e gosta de ouvir as histórias de Odisseu. E também vai contar a volta de Troia. Partiu com 12 navios e chegou a Trácia. Os navegantes, segundo ele, abrem uma sacola que ele recebe, uma sacola de couro, com os ventos ali que estão dentro daquela sacola. E os ventos de Éolo saem. Ele narra sobre os 11 navios que ficaram pelo caminho por causa dessa escolha errada dos seus companheiros. Odisseu, então, conta uma história que para mim é uma das histórias mais fantásticas. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você ler um texto a respeito disso, que é quando ele desce ao Hades e lá ele encontra os seus amigos de guerra, alguns sábios. A gente poderia resumir aqui que Odisseu vai até os sábios e a tradição para consultar o que deve ser feito. E um dos relatos mais famosos também da Odisseia, que também está nessa terceira parte, que é o relato das sereias, do canto das sereias. Como o imaginário também popular traz, o canto das sereias é aquele canto de enganação que leva você a fazer escolhas equivocadas. Odisseu, vendo e sabendo das tradições com relação às sereias, ele faz o seguinte, ele põe cera nos ouvidos dos seus companheiros para eles não ouvirem o canto das sereias, enquanto ele é amarrado no navio, e ele sim ouve o canto das sereias, mesmo que ele tenha que passar pela aprovação do canto da sereia para seguir a sua viagem adiante. Termina aqui a terceira parte. Na quarta parte, que é a parte do retorno até Ítaca, ele começa contando, narrando sobre o retorno de Odisseu até Ítaca. Ele chega em Ítaca com os seus presentes. Odisseu, então, para não correr risco de vida no início da sua chegada até Ítaca, ele é disfarçado por Atena, como se fosse um velho pedinte. Ele é transformado nesse velho pedinte. Então Odisseu vai para a casa do porqueiro Eumeu. Lá o porqueiro o acolhe, ele procura saber informações do que está acontecendo na cidade. Telêmaco, então, retorna também para Ítaca. Telêmaco, se lembre lá na primeira parte, saiu para poder saber o que estava acontecendo com seu pai. Foi até Pilo e depois até Esparta. Também ele vai à casa de Eumeu, o Telêmaco. Odisseu é reconhecido por Telêmaco nessa parte. E Telêmaco chega em casa e os pretendentes pensam em atacá-lo. Depois disso, a gente dá um pequeno salto para o momento em que Odisseu vai chegar até a sua casa, o seu palácio, e ali vai desenrolar o final da nossa história. Odisseu, então, como um estrangeiro, tem os seus pés lavados ali por uma das escravas, e ele é reconhecido por uma marca de um ferimento de um javali na sua perna. Aquilo ali, aquela escrava olha e fala e reconhece quem é aquele homem que está diante dela, que não poderia ser outro a não ser Odisseu. Penélope, então, é convencida de que ela deve começar uma disputa para ver quem é o pretendente que vai desposá-la. Então ela apresenta o arco de Odisseu. O arco de Odisseu, que está sem a sua corda esticada, precisa então, como jogo, como uma disputa, quem vai esticar, armar o arco de Odisseu. Todos vão ali tentar envergar o arco, ninguém consegue. Então Odisseu, como estrangeiro, como aquele velho, pede, os pretendentes relutam, não querem acolhê-lo, dizem assim, você já está comendo da nossa comida aqui, já chegou invadindo muita situação aqui, causando uma certa turbulência. Não, mas depois eles permitem. Então Odisseu chega, começa, coloca a corda no arco, enverga o arco, aquilo causa um certo espanto nos pretendentes, e ele começa ali a sua vingança, ele mata os pretendentes. Nisso Penélope vai reconhecer Odisseu. Ele vai então pendurar o arco, um gesto de que ele está agora declarando paz a todos aqueles que estão ali presentes, tanto aqueles que o ajudaram, como os outros membros da cidade. Um paralelo simbólico disso é quando acontece o dilúvio e Deus pendura o seu arco, o seu arco-íris, o seu arco no céu, no sinal de paz. Então, pendurar o arco aqui na simbologia significa um sinal de paz. Há uma revolta na cidade, mas Atena garante a ordem na cidade de Ítaca.
Isso aqui é mais ou menos o que acontece na volta de Odisseu da sua ida até a cidade de Troia, na Batalha de Troia, e o seu retorno à sua casa. Se for pegar, o texto vai narrar até da saída de Ítaca a Troia e de Troia para Ítaca. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, comente aí o que você achou, dê sugestões e até a próxima.